Olá, olá, eu sou Anderson Moraes, estou aqui mais um Domingo na Fora, esse programa tão importante, como eu sempre disse, digo e direi, para trabalhar essa agenda nacional, ainda mais agora em mudança de governo. Antes a gente usava o programa para tentar saber o que acontecia naquele desastre daquele governo anterior. Hoje a gente também aponta os problemas que foram deixados, mas principalmente os caminhos para a gente conseguir avançar, né? E para isso hoje a gente veio fazer um resumão da semana, tem dia 1º de maio, falar um pouco do que está acontecendo nesse nosso país aqui. E para isso eu queria convidar aqui o Arthur Godoy Caires, 41 anos, da Baixada Santista, funcionário público, militante do PT. Ele foi responsável por um projeto como Restaurante Popular, Banco de Alimentos Segundo Tempo. Ele é consultor hoje de meia, dirigente do PT. Muita coisa legal o Arthur faz e queria convidá-lo ele para vir aqui no nosso papo. Arthur, seja bem-vindo aqui. É um prazer recebê-lo. Boa tarde, Anderson, meu querido. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Queria convidar aqui o professor Gilson Reis, tem graduação em Ciências Biológicas Metodista da Unicamp, já passou por aqui já, direção nacional da CTB, da CONTE. É um prazer, Gilson, muito importante receber Anderson, você. obrigado pelo convite aí, para a gente poder bater um papo aqui, ter várias ideias. E com certeza, como você disse no programa inicialmente, buscando saídas e caminhos para a gente reconstruir esse país. Obrigado pelo convite, estamos à Não, que é disposição. isso. É importantíssimo trazer pessoas que saibam conduzir para esse caminho, né? Porque para destruir a gente está vendo que tem muita gente, né? Muita gente. Eu lembro da fala daquele Nicolas, né? Daquele pseudo político que falou no início da, do ano, falou, nós vamos atrapalhar o governo, mas quando se diz atrapalhar um governo, você pensa que vai atrapalhar politicamente, falando, olha, nós somos contra, não. Atrapalhar literalmente, a ponto de ir lá um senador e mandar pôr um feto na mesa onde o Silvio Almeida está falando. A gente nunca imaginou, né, Gilson, chegar nesse nível mais baixo, acho que, da política nacional. Eu acho que esse ralé do ralé, assim, que acho que é um projeto de política, a gente pode discutir isso aqui também, se isso não é um projeto de política, levar o debate para esse nível mais baixo, que daí a gente não fala do que realmente precisa. E para brilhantar o programa aqui, eu trouxe a Najara aqui, professora Najara, para vir nesse papo aqui, ela que é do mandato da Mônica Seixas, com as pretas, com a Karina, uma mulherada de fibra, de luta, que está. Isso sim é a nova política quando a gente fala, sabe, ator? Quando vira e fala de Caio Amado, mamãe falei, isso não é nova política, eles fazem a política mais velha do mundo. Tudo bem? Como vão? Prazer estar aqui mais uma vez, prazer debater. A gente só vai mudar o Brasil se a gente mudar a fotografia desse poder, né? Precisamos aí ter representações e criarmos representações entre nós. Prazer estar aqui. Hoje eu queria ir muito falar um pouco do 1º de maio também, e dessa questão do trabalho, dos projetos que nós temos para bem viver das pessoas. Ô Gilson, hoje qual é o pior gargalo, a pior demanda que a gente tem que se debruçar muito mais em relação às condições de trabalho das pessoas hoje em dia? Você acha que é mais importante? Olha, Anderson, eu avalio que nós vivemos talvez um dos piores momentos da história das relações de trabalho aqui no Brasil. Nós podemos dizer que desde o século passado, dos anos 30 do século passado, o que nós vimos foi um processo ascendente de direitos sendo conquistado pela classe trabalhadora brasileira. Esse processo ele tem uma marca importante, em 43. Antes disso, nos anos 30, né, muita luta, muita resistência. Em 43, a CLT. Depois disso, um conjunto de ações que vão incorporando outras categorias dos direitos trabalhistas brasileiros, que era restrita a um setor. Veio a Constituinte de 88, nós estabelecemos no artigo 7º e 8º
direitos fundamentais do trabalho, da organização sindical, uma importante vitória. No governo Lula, novamente, uma expectativa de crescimento de direitos, principalmente com a concretização do direito de funcionamento de centrais sindicais, mas também alguns direitos sendo conquistados. E a partir do golpe de Estado de 2016, governo Temer, 2017, nós temos um retrocesso muito violento nos direitos trabalhistas brasileiros, dos trabalhadores, e depois disso, um processo cada vez mais de retirada desses direitos, não somente pelo Parlamento, pela Câmara, do Senado, mas também pelo Poder Judiciário, pelo Supremo, pelo governo. Nós tivemos várias iniciativas no governo Bolsonaro de reduzir direitos, a chamada carteira verde e amarela, e outras formas de ataque durante a Covid, a pandemia. Então, eu penso que nós estamos vivendo um período de relações precárias no trabalho, da uberização do trabalho, que é também um fenômeno mundial, que também pegou o Brasil em cheio, né, uma situação de trabalhadores sem direito. Esse é um debate, inclusive, que o Lula montou um grupo de trabalho para debater, discutir, buscar saídas para a regulamentação desse trabalho. E, portanto, eu penso que esse 1º de maio, aqui no Brasil, nós temos muito pouco a comemorar. A não ser a vitória do Lula, que aponta para uma estratégia de futuro melhor, o respeito aos trabalhadores, respeito ao movimento sindical, respeito à luta operária no Brasil. Isso abre possibilidades de retomar um outro processo, um outro ciclo de desenvolvimento dos direitos trabalhistas e das condições de trabalho do conjunto do povo brasileiro. E o quadro, se a gente imaginar, apenas 1/3 da mão de obra, da PEA, da população economicamente ativa no Brasil, está formalizada no mercado de trabalho, ou seja, tem carteira de trabalho. 2/3, em torno de 70 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, estão fora da regulamentação do mercado. Então, isso é uma tragédia que nós precisamos reverter ao longo do próximo período para tentar reconstruir as pontes e as relações de trabalho do trabalhador com a sociedade e com as condições mais elementares desse trabalhador brasileiro. Ô, Gilson, antes de passar para a Najara e para o Arthur, tem uma pergunta que eu estou para te fazer há muito tempo, que é o seguinte: entendo quando a empresa, o patrão, não gosta do sindicato, porque é natural e já está autoexplicado. Mas por que existe tanta resistência do trabalhador em se sindicalizar também, entender a importância do sindicato? Por que ainda a gente tem esse problema do entendimento do trabalhador entender como... É muito comum a pessoa que ganha 5, 7 mil reais não se vê como trabalhador, por exemplo. Eu já vi acontecer um caso do cara falar para mim: não, eu ganho 7 mil, eu e minha esposa, e daí a gente divide um apartamento no centro. A gente tem uma vida privilegiada em relação a muita gente. Aí eu falei: olha, amigo, acho que você entendeu um pouquinho da coisa ainda, né, Najara? Daí por que ainda existem esses problemas de se entender como trabalhador, se sindicalizar? Por que você acredita que existe isso ainda? Olha, nós temos uma classe dominante brasileira que ela é escravocrata, né? Historicamente, pensa a relação de trabalho uma relação de escravo. Então, isso é uma lógica dessa elite brasileira, essa elite bolsonarista, eu diria, esses que estão aí, estiveram no comando do poder no Brasil de um período, que considera o trabalhador algo dispensável, algo que deve ser humilhado, deve ser retirado o direito, as condições de trabalho, a condição de vida. Portanto, é uma relação escravocrata que nós temos entre esse setor dominante da economia brasileira, dessa classe média, em relação aos trabalhadores. E na medida que esse trabalhador, esse trabalhador não tem consciência de classe, não tem consciência do papel que ele exerce numa sociedade, ele passa a ser dominado pelo seu algoz, pelo seu capitão do mato. Né? Às vezes o próprio patrão, às vezes aquele que se constitui numa relação intermediária para controlar esse trabalhador e a consciência dele. Então, eu acho que nós precisamos pensar em perspectiva que esse trabalhador ele precisa aumentar a sua consciência de classe, a classe para si, né?
ou seja, a capacidade de pensar de que somente a luta dele, somente a vinculação da luta dele aos seus instrumentos de luta, que é o caso do sindicato, ou o partido político, ou as organizações que ele pode participar e interferir na sua condição de vida, que poderá melhorar a sua vida e a sua existência. Então, eu penso que nós temos ido um período ainda no Brasil de construção dessa consciência. Ela passa pela relação de educação, de formação, de luta, né? De pertencimento à classe trabalhadora brasileira, se sentir pertencido a uma classe na qual ela vive do trabalho, vende a sua força de trabalho para sobreviver, e, portanto, é preciso continuar a insistir nessa formação, nessa consciência, para que a gente possa superar esta situação de, muitas vezes, os nossos trabalhadores e trabalhadoras o seu algoz, o seu dono, né? Aquele que se considera dono daquele trabalhador e daquela trabalhadora e não consegue romper com esses laços. Então, mas eu penso que isso é um processo histórico. A classe trabalhadora brasileira ela é bastante madura nesse sentido e precisa agora, nessa nova fase, reconstruir os laços desse movimento sindical, que precisa também se reinventar. É preciso que o movimento sindical se coloque nesse lugar também, na perspectiva de criar condições para atrair esse trabalhador, formar esse trabalhador, levar consciência esse trabalhador, para que, unidos, sindicatos, trabalhadores, sociedade, possa elevar a nossa condição de trabalho a outros patamares que não esse que nós estamos vivendo no momento histórico. E Arthur, queria ouvir de você um pouco, se tem se é comemoração, luta, esse momento de 1º de maio aí, depois eu quero brilhantar, fechando aqui com a nossa querida Najara. Acho que, assim, o Gilson pontuou algumas coisas aí muito importantes, né? Primeiramente, que o sentimento do pertencimento da sociedade sobre as nossas estruturas se perderam durante o momento. A gente precisa efetivar mais esse sentimento, né? E a gente precisa trabalhar a nossa cultura, que é muito fragilizada. E a gente fala, enquanto não houver investimento na educação e na cultura, a gente vai ficar patinando. Porque quando um trabalhador ele é contra a instituição, a esfera que defende ele, isso é um processo muito delicado. Só que eu aproveito o momento para a gente fazer outras reflexões, né? Não é só o trabalhador, o assalariado que está sofrendo esse processo. Nós vivemos um processo no ano passado que é muito delicado. Você colocar um médico que vota e defende em quem é contra a ciência que ele estuda e ele emprega. A gente vê pessoas de religiões que pregam a paz, pregam a harmonia, defenderem a pena de morte, né, a escravidão, defender questões morais que são inaceitáveis. Então, isso são coisas que mostram que a nossa cultura, a nossa educação está muito, muito frágil. E nós precisamos retomar isso. Mas aí é o dilema que o presidente tem colocado muito, né? Para avançar, a gente primeiro precisa ter o que comer. Então, a gente vai voltar a décadas atrás, aonde a gente luta primeiro para comer, porque saco vazio não paga em pé, e após isso a gente começa a reconstruir outros alicerces. Que aí entra nesse ponto que eu acho primordial, que é a cultura e a educação. Mas não tem como a gente querer cobrar uma cultura e uma educação se o povo está passando fome. Então, eu acho que esse ponto, agora, segunda-feira, é um dia emblemático, muito importante, onde nós pontuamos o Dia do Trabalhador como uma forma de, como você falou, de reconstruir os espaços, se reconstruir dentro desses espaços, para que a gente volte a efetivar uma cadeia de desenvolvimento. Né? O passo é dar o comida, o segundo é dar o trabalho. Eu estou muito esperançoso federal, expandindo para fora do país, fechando acordos que vão trazer recurso para políticas sociais,
Isso mostra que a gente vai ter uma perspectiva a médio e longo prazo de oportunidades novamente. Né? Então, oportunidade de trabalho com MEI, essa questão que você comentou aí, a uberização no governo anterior, ela foi monstruosa. E o cara se acha o empresário. Ele vive para pagar a gasolina do carro dele, vive para pagar a gasolina da moto, e ele se acha o cara que eu sou dono do meu emprego. Tudo bem que a lógica de empreendedorismo tem um caráter social importante para incluir as pessoas autônomas, né, no sistema previdenciário, no sistema de formalidade, mas isso é uma exceção. Um amigo meu falava uma coisa que a gente tinha que tomar muito cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado que a exceção não pode virar regra. E nos últimos anos temos visto isso. As exceções viraram regras. E as regras, elas não são mais válidas. Então, esse processo de transformação é muito delicado. Mas cabe a nós agora vermos quais são essas novas linhas que vão ser tiradas, estamos discutindo, né? Porque senão vai voltar aquela premissa do século passado, né? Algumas mentes pensantes que não vivem a realidade pensam por nós que vivemos, né? E a professora Najara vai, acho que, poder dar bastante fundamento sobre isso. Por que eu comento? Porque nós estamos vivendo um processo hoje, não basta só dar oportunidade, como estava comentando, a gente também tem que estudar um pouco, porque as conjunturas mudaram. O governo de 2002 para o governo de 2023, ele é totalmente diferente, né? E aí eu vou pegando esse ponto do Dia do Trabalhador. Em 2002, nós tínhamos saído e a gente estava tentando construir o país por uma novidade que era o pós-reforma industrial. O Brasil já tinha vivido esse processo, mas ainda não estava envolvido mundialmente. Então, hoje, nós vivemos não com a reforma industrial, mas nós vivemos com a reforma tecnológica, que é um tema muito sensível, né? E quando o Lula ele sai daqui para a Europa, para a Ásia, e começa a fazer os acordos que vão trazer benefícios para a gente fala assim, nós estamos preparados? Aí, quem é que está preparado hoje aqui? É quem, muitas vezes, é a mão de obra que não está qualificada para esse processo dessa reforma. E vou além, não é só o fato de nós não estarmos preparados para estar executando o trabalho. Nós não estamos preparados para a dimensão das coisas. Porque quando você pega um jovem hoje e pede para ele falar da inteligência artificial, do sistema de software, né? Eles destroçam o entendimento. Mas e para a prática? A gente não consegue colocar a realidade. Ele acha que a realidade dele é o celular, que vai muito além. Então, nós temos grandes desafios, mas estou convicto que com a possibilidade de diálogo, abertura da Globo, acho que abertura do Brasil de novo, com o mundo, eu acho que isso traz muitos pontos positivos, aonde nós vamos ter que discutir esses desafios que eu coloquei aqui, se atualizar e transformar isso em realidade, para que vire políticas sociais, para que a gente reduza a desigualdade social, que ela é monstruosa no nosso país, né? São muitos e muitos desafios, mas eu tenho perspectiva de que nós teremos novamente um governo mais solidário, mais afável, né? E acho que o povo tem que estar próximo e participando disso, mas é um processo de construção e educação, e aí a gente tem a fragilidade que não comentei, a nossa cultura e nossa educação ainda é muito frágil, né, perto dos países desenvolvidos. Mas... Eu achei interessante uma coisa que você falou sobre estar preparado para o novo. Isso é importantíssimo, porque não adianta você dar o carro elétrico se a pessoa só está ali acostumada a andar a cavalo, né? E eu percebo, Gilson, Najara, todo mundo, eu vou passar para a Najara, que a gente está vivendo um momento, depois eu queria que vocês te dessem sua percepção sobre isso. O Brasil ficou na ditadura militar e o Collor não é que fez nenhuma bondade, ele foi obrigado a abrir o mercado, porque não dava para viver na área das trevas a vida inteira. A gente não estava preparado para tudo aquilo que é como uma represa. Represou tudo que estava no exterior
e aí não se qualificou ninguém, nem a Gurgel, que era nacional, também se deu apoio para ela, daí destruiu o que tinha nacional, veio enxurrada do que veio de fora e virou essa salada. E o governo Bolsonaro, para mim, está fazendo a mesma coisa que a ditadura militar, represou o conhecimento e as tecnologias do povo, agora cabe ao Lula se virar com vocês para conseguir fazer esse pessoal voltar a estudar, voltar a ter emprego, mas qual emprego? Não é call center, porque hoje, Najara, a gente fala de Uber, né? Só que eu fui 6 anos em call center. E eu sei o que é precarização de serviço no call center. Se você chamar as domésticas, elas também vão falar. Então, a precarização é um modelo de trabalho para a maioria da população, né? Tem professores que negam precarizados, né? Escolas caindo aos pedaços, o professor se vira. Por isso, quando fala assim, não é como é marxismo cultural, que tinha. Assim, gente, só fala isso quem nunca deu aula. Às vezes o professor não dá tempo nem de ensinar 2 mais 2, porque tem que ficar cuidando do aluno que é do tráfico, o menino que não come e desmaia na sala de aula, não dá nem só ficar falando de Marx na sala de aula, né? E, Najara, queria te ouvir, porque dentro dessa questão trabalhista tem uma questão também racial, né? De quem sofre na ponta. E 2 casos que eu acho que são bem emblemáticos dos últimos tempos é o do Muzi, que foi falar de trabalho com o seu patrão. Ele não era o que tinha que falar, larga o sindicato e vai você falar direto com o seu patrão. Ele foi falar. E ele ganhou o quê? O espancamento até a morte. E sobre o Uber, teve o caso agora dessa jogadora de vôlei que chicoteou com uma corrente um trabalhador do Uber, né? E aí, esses são os desafios postos para trazer um mercado de trabalho, para além de sustentar a sua família, você tem que ser respeitado também, né? Como trabalhador, como trabalhadora, né? Exato. O Se quiser... Gilson e Arthur trouxeram essa análise dos últimos anos, né? E o quanto muita coisa mudou, né? Eu acho que tem o conceito do Gramsci de interregno, né, desse velho que foi, mas um novo que não chegou, que a gente precisa elaborar esse novo, e o quanto essas tecnologias, né, que a gente já estuda quando a gente estuda trabalho, né, que a tecnologia não necessariamente favorece o trabalhador, né, muitas vezes ela que foi o que aconteceu na pandemia e o que a gente está vendo acontecer, né, os super ricos, né, os bilionários ficaram mais ricos, né, a gente tem um acréscimo desse nicho, enquanto populações estão morrendo de fome, né? A gente está lutando por direitos básicos, e acho que o conceito de uberização, né, traz também esse entendimento do neoliberalismo, né? O neoliberalismo é o liberalismo radicalizado. E a gente sabe, quando a gente entende o que é a classe trabalhadora, quando a gente está falando de Brasil, a maioria da classe trabalhadora são pessoas negras e são mulheres, né? E no caso das mulheres, há muito ainda a discussão do trabalho que não é visto como trabalho, né? Do trabalho não regulamentado, ou do trabalho do cuidado, de mulheres que nunca vão se aposentar, que trabalharam a vida inteira, né? Cuidando dos irmãos, cuidando do marido, cuidando da casa, cuidando dos filhos, depois, enfim, e que isso não é visto como trabalho, esse trabalho do cuidado, que na verdade é o que prepara esse indivíduo para a sociedade capitalista, né? Essa mulher, ela faz todo esse processo, ela cuida para que esse indivíduo seja explorado, né, no âmbito desse capitalismo, e hoje o que a gente percebe é que as mulheres também, para além desse trabalho doméstico, elas precisam estudar, serem mulheres qualificadas, né, cuidar da casa, dos filhos, se qualificarem, trabalham, em sua grande maioria, porque o trabalho também apenas do homem não sustenta essa casa. Muitas são mães solo, então há uma necessidade também de trabalhar para o próprio sustento, para o sustento dos filhos e tudo mais. E essas mulheres ganham menos, né? E quando a gente está falando de mulheres negras, ainda as estatísticas gritam, né? No caso de ganharem aí um quarto, enfim, do que ganha um homem branco no Brasil, até mesmo dentro da mesma função, né? E tem ainda pesquisas que apontam
apontam que quanto mais qualificada é uma mulher, menos ela ganha equiparada a um homem na mesma qualificação, né? Então, a gente mudou, houve um avanço na legislação, houve retrocessos na legislação trabalhista, mas há uma cultura que não mudou, né? Essa cultura que foi trazida aqui nesse debate dessa cultura escravista, né? Desses trabalhadores, mas também dessa elite que sempre representou o Brasil, né? E quando a gente fala de uma elite, né, até é uma palavra bonita para dizer que são pessoas que manipulam esse poder, né, que estão dentro da política, que são os grandes empresários, que fazem o lobby, até mesmo dentro da educação, né? O que é o novo ensino médio, né? Se não até transformar esse adolescente em mão de obra barata, né? Porque se hoje a gente tem as universidades com políticas afirmativas, com política de cotas, enfim, se a gente teve avanços no sentido de entendermos aí esse problema do racismo no Brasil, como ele opera no Brasil, e criamos aí políticas afirmativas importantes, até mesmo dentro de algumas empresas. Por outro lado, a gente tem cada vez mais essa destruição da educação, né? E a destruição que vem de muitas formas, né? O ataque aos professores, né? O Escola Sem Partido, porque o Escola Sem Partido é inconstitucional, mas a ideologia do Escola Sem Partido, ela persiste na mentalidade da classe trabalhadora, né? Desse professor doutrinador, enfim, da necessidade de formar esse aluno para ser um trabalhador, né? Para ser mão de obra barata, porque há uma necessidade ali imediata, né? De a gente apontar para esse caminho nas periferias, enfim. Então, a gente precisa ter esse olhar de entendermos aí que essa realidade dessa classe trabalhadora, que em sua maioria é negra, das mulheres, que nem são vistas muitas vezes como classe trabalhadora, é uma realidade brutal e que a gente precisa caminhar no sentido de apontar saídas para o que está acontecendo, né? A gente não consegue pensar em saídas fáceis se a gente não pensa no âmbito do econômico mesmo, né? Se a gente não pensa na distribuição desses recursos e pensar em políticas que favoreçam que orientem para a não desigualdade social, né? A gente precisa criar mais políticas de distribuição de renda, a gente precisa criar políticas, né, que as pessoas sejam qualificadas, né, não só para serem essa mão de obra barata, mas enfim, que tenha essa representação também em cargos que são... óbvio que isso não vai mudar a estrutura do poder, não vai mudar, né, a lógica como opera o capital, mas é muito necessário que a gente tenha essa mudança nessa fotografia, né? Se a gente for pensar ainda hoje, quem opera a política brasileira são pessoas de sobrenome. A política é passada ainda de pai para filho, desde as capitanias hereditárias a gente vê uma movimentação nesse sentido, né? Os herdeiros, né? Quando a gente fala de Brasil, até mesmo os Estados Unidos, que é um país liberal, enfim, que traz essa prerrogativa, o direito à herança, ele não é como é no Brasil, né? Então a gente precisa apontar caminhos para que a gente reduza essa desigualdade social, crie medidas ali para que as mulheres, né, quem paga mais impostos no Brasil, proporcionalmente, são as mulheres negras, né? Ou seja, isso não pode acontecer, né? A gente precisa criar medidas para que paguem mais impostos quem tem mais, né? E isso nem de longe é socialismo ou comunismo, né? A gente está pensando numa sociedade que seja, no mínimo, digna de se viver, porque daqui a pouco a gente não vai ter como a sociedade vir um caos absoluto, né? Onde as pessoas reivindicam direitos e são mortas por reivindicar direitos, né? Então a gente chegou num ápice, e a pandemia e Bolsonaro, né? Tudo que a gente vivenciou nesses últimos anos, que foi um pesadelo, muitos não estão aqui, né? Muitas pessoas morreram por conta da antipolítica, né? Do que foi feito pelo desgoverno. Muitos não estão aqui, né? Quem morreu, inclusive quem precisou trabalhar, né?
na rua, enfim, fazer esse enfrentamento foram muitas mulheres que são diaristas ou pessoas que trabalham nos aplicativos, né? A gente se acostumou, né? Eu lembro da primeira vez saindo na pandemia de ver um entregador indo entregar uma marmita, enfim, uma comida de bicicleta, né? E a gente se acostumou a ver isso, né? A gente começou a ver isso na pandemia, a gente naturalizou que uma pessoa entregasse comida de bicicleta, enfim, na Paulista ou em qualquer outro lugar do centro da cidade, e muitas vezes essa pessoa com fome entregando essa comida, né? Que é o único trabalho que se tinha. Quantas pessoas passaram necessidade, ainda passam necessidade, né? Então, é algo que é brutal, e falar de trabalho é falar desse Brasil desigual, é falar das mulheres que não são vistas muitas vezes como trabalhadoras nesse trabalho do cuidado, que precisa ser regulamentado também. Muitas mulheres trabalham a vida toda cuidando e não são vistas como trabalhadoras, né? Enriquecem outras pessoas ou favorecem para que o capitalismo possa operar e não são vistas como trabalhadoras. E é falar da população negra que continua. Os dados, a gente teve algumas modificações, né? Pessoas negras nos representando, a gente teve o avanço de algumas políticas afirmativas, mas as estatísticas, né, os dados revelam que não houve, quem continua morrendo são as pessoas negras, né? Os dados de violência não mudaram, né? A gente continua tendo esse genocídio da população negra, e se não é um genocídio direto, é o genocídio do descaso, né? É a falta do atendimento hospitalar, é a saúde mental que não permite com que aquela pessoa, enfim, viva numa sociedade que é racista, né? E é um mundo neoliberal que nega direitos o tempo inteiro, nega dignidade, né? E aí pessoas desfavorecidas são principalmente pessoas negras nessa sociedade que é muito racista. Muito bom. O Anderson, vou falar. Deixa eu colocar uma questão que me parece importante para o debate que nós estamos fazendo aqui. A questão do emprego e da renda está diretamente ligada ao processo de desenvolvimento de uma nação. Se um país cresce 1%, que é o exemplo que nós estamos vivendo nos últimos anos, você vai gerar um número de empregos incapaz de colocar no mercado de trabalho a juventude que chega todos os anos no mercado de trabalho. Em torno de 2 milhões e meio de brasileiros chegam ao mercado de trabalho todos os anos. Se você cresce 1%, você exclui 1 milhão e meio a cada ano em função do seu desenvolvimento, né? E desenvolvimento no aspecto mais geral. No governo Lula e no primeiro governo da Dilma, nós tivemos um crescimento da ordem de 3,5% e 4% da economia brasileira. Nós geramos milhões de empregos no Brasil e nós chegamos ao pleno emprego. Nós chegamos a um período no Brasil de pleno emprego. Portanto, a questão do emprego está diretamente relacionada com a capacidade de desenvolvimento de um país, do aumento do seu produto interno bruto e da criação e geração de emprego e renda. Fundamentalmente na indústria, porque quando você cria um emprego na indústria, você vai gerar 20 empregos na área de serviço, por exemplo. Então, nós não podemos entrar num discurso, eu compreendo o que o companheiro disse aí, de que o problema do desemprego é o problema do trabalhador, é o problema da falta de capacidade dele de estudo, de conhecimento. Ora, nós temos no Brasil hoje alguns milhares de engenheiros tocando Uber pelo país afora. Nós temos no Brasil em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de alunos que saem das universidades todos os anos, estão aí. Nos últimos 10 anos, eu estou falando de 15 milhões, 20 milhões de brasileiros que frequentaram 4 anos de universidade, faculdade, e estão desempregados. O problema do Brasil e o problema dos países em geral não é o problema da falta de qualificação, porque senão nós vamos levar ao trabalhador a responsabilidade pelo desemprego dele. E se estabelece um outro conceito muito clássico hoje na burguesia brasileira e mundial, que é da meritocracia. Ou seja, só tem emprego quem tem meritocracia, quem tem mérito. Porque emprego, quando você tem desenvolvimento de uma economia, você gera emprego de toda qualidade. Desde do trabalhador braçal, que precisa estar na ponta da produção, até dos técnicos mais desenvolvidos. Eu não sei se você sabe, mas nos últimos anos o Brasil é exportador de profissionais de TI.
São milhares que estão indo para a Europa, Estados Unidos, porque não tem mercado de trabalho no Brasil. Então, o que eu queria problematizar aqui e colocar que o problema do emprego não é um problema do trabalhador, não é um problema individual do trabalhador e da trabalhadora, é um problema da sociedade, da economia, né, e do conjunto de fatores que envolvem essa discussão. Porque se a gente for por esse caminho, a gente vai por aquele caminho que o Bolsonaro disse. Você quer trabalhar ou quer ter direito? Essa dualidade, né? Essa visão maniqueísta das relações de trabalho. Ou seja, se você quiser trabalho, meu amigo, você vai ter trabalho. E vai ter trabalho como? Precarizado, uberizado, sem direito, nessas condições que estão aí. Porque ao mesmo tempo que nós não temos desenvolvimento, crescimento, não tem geração de emprego, de renda, né? Ao mesmo tempo, nós vivemos uma crise do sistema capitalista, não é no Brasil, no mundo todo, que há uma necessidade de reduzir direito do trabalhador, retirar direitos trabalhistas, previdenciários e tudo mais. Então, a luta é muito mais embaixo. Se o Brasil começar a desenvolver, a partir agora do governo Lula, ano que vem, sei lá, 4%, nós vamos gerar milhões de empregos. E não vai ser por falta de conhecimento, de instrução, que nós vamos deixar de ocupar esses postos de trabalho. Porque nós temos muita gente, milhões de pessoas brasileiras, que estão fora do mercado de trabalho, não por falta de qualificação, é por falta de oferta de trabalho. Ou então uma oferta precarizada, que é o que está sendo disponibilizado para o mercado de trabalho no Brasil hoje. Então, eu queria deixar isso, porque senão a gente coloca a culpa no trabalhador. Quem está nos escutando agora, pô, eu estou desempregado porque a culpa é minha. A companheira disse agora, ensino médio. Nós estamos aí diante de um debate, eu sou da educação, sou do Fórum Nacional de Educação, nós temos um debate intenso na sociedade brasileira, porque falta educação, mas qual é a proposta de educação do ensino médio? É uma completa desqualificação do trabalhador jovem que está nos bancos de escola no ensino médio. A burguesia brasileira não está preocupada com a formação com capacidade ampliada desse trabalhador. Ele quer o trabalhador mesmo desqualificado, precarizado, uberizado, porque não tem um projeto de desenvolvimento, não tem um projeto de industrialização do Brasil, não tem um projeto que cria o Brasil uma outra perspectiva. E nós temos um mercado, uma economia que ela primarizou nos últimos anos. Nós precisamos de gente para poder arrastar enxada na roça, vamos dizer assim. Não é para poder tocar as máquinas de última geração de alto envolvimento tecnológico. O Brasil tem pouco disso ainda. A nossa economia ela é muito primarizada. Ela tem desde de mecanismos da economia do século XVIII. Nós vimos agora o escravismo lá no Rio Grande do Sul, nessas indústrias de vinho, até indústrias de ponta, que não são muitas também. Então, eu queria deixar isso, porque senão a gente joga a culpa no trabalhador pela falta de trabalho, ou seja, ele é vítima disso e não é responsável, mesmo porque quem tem qualificação também está desempregado ou está precarizado. Queria só deixar esse assunto para a gente poder pensar em como resolver o problema do crescimento econômico. Nós temos aí um Banco Central que mantém os juros de 13,75%. O Brasil não tem condição de crescer porque o cara prefere manter o dinheiro dele aplicado nos títulos da dívida pública brasileira, portanto, ele não tem preocupação. A cada 5 anos, ele dobra o dinheiro dele, o capital dele, então ele não vai produzir nada. Então, as relações que nós temos no Brasil é que precisam ser alteradas. Esse ultraliberalismo do Brasil e essa condição de massacre da classe trabalhadora é que é responsável pelas condições que nós estamos vivendo. Então, nós não podemos colocar nem culpa na juventude, nem nos trabalhadores, nem na sociedade. É culpa de um projeto de nação que hoje está, vamos dizer assim, sequestrada pelo capital financeiro, sequestrada por visões ultraliberais e sequestrada por uma visão escravagista, que eu disse inicialmente, que são incutidas no pensamento médio da burguesia brasileira. E nós temos que desconstruir isso. E acho que o governo Lula vem com esse propósito de reindustrializar o Brasil, retomar um projeto de desenvolvimento de uma nação, né, que a gente possa colocar o país em outro patamar. Arthur, quer falar? Quero falar uma parte aí, que o Gilson... eu concordo com você, Gilson. Acho que deve ter me interpretado diferente. Eu acho que a gente tem que trabalhar o crescimento de forma paralela. Nós não podemos agora pensar em somente ter desenvolvimento econômico e pensar na geração de emprego e renda
se a gente também não trabalhar a cultura, porque daqui a um tempo, esses trabalhos de ponta, eles não vão ser executados por profissionais brasileiros, por nós. Entendo que tem muitos profissionais que estão trabalhando, é a necessidade, né? Estão trabalhando na linha de uberização, são profissionais que estão reduzindo a sua capacidade de mercado de ganho para poder ter o dia a dia. Mas eu acho que nós, como governo agora, tem que pensar paralelamente com esse processo de desenvolvimento. Porque o processo de educação, nossa cultura, ele é geracional. Nós estamos vivendo hoje uma geração que aprendeu muito uma coisa, mas que nem eu comentei, mas socialmente aprendeu muito pouco. Ele retrocedeu durante os anos. A gente tem uma cultura, volta a falar, não é 1 ou 2 jovens. Nós temos 30% da população que é totalmente contrária aos direitos deles. Porque, volta a comentar, um trabalhador que é contra uma instituição sindical, que é contra aquele que defende o direito dele, ele não tem uma cultura educacional correta, adequada. Então, nós temos que trabalhar concomitantemente essas questões. E trabalhar em cima da geração de emprego e renda. Você pontuou uma coisa muito importante. A questão do desenvolvimento econômico foi ponderada agora, o Supremo Tribunal está aprovando a questão do ICMS sobre as grandes fortunas. Estão falando de 400 bilhões. Isso vai vir, vai voltar em política pública, política social, né? Agora, a gente também não pode achar que somente ofertando trabalho, a gente não tem que capacitar cada vez mais. Como você falou, hoje um grande mercado de trabalho nosso é do setor primário. Mas o setor de ponta, a gente precisa formar para que muitos e muitos sejam também protagonismo desse setor de ponta. E não estou falando em pequena escala, nós estamos falando em grande escala. Né? Porque o sistema tecnológico... Veja só, essa juventude, esses 30% que você fala, ele é vítima de uma indústria contracultural, né? Que nós somos, a sociedade é vítima dela. Né? Ou seja, essa juventude que está aí, nós vivemos aí uma situação em que a sociedade brasileira foi sequestrada, em grande parte, por um pensamento conservador, né? Pelo pensamento liberal. O empreendedorismo seria a saída para essa juventude. Né? Há um conjunto de conceitos de uma guerra cultural presente na sociedade brasileira que ganhou mentes e corações da juventude também. Por isso que, às vezes, ele está longe do sindicato, longe até da sua própria educação. Muita gente abandonando a escola, porque vai empreender porque acha que é a saída. Agora, isso cabe a nós, a escola, a sociedade, os sindicatos, a imprensa livre, desenvolver pensamento e chegar nessa contra-ofensiva do ponto de vista cultural. Cultural no sentido mais amplo que eu estou falando. Então, novamente, essa juventude ela é vítima de um processo histórico, de um neofascismo, de um conservadorismo, de tudo que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, que ele acaba absorvendo conceitos que não fazem parte sequer da sua construção histórica. Então, cabe a nós também informar. Os sindicatos, por exemplo, têm responsabilidade disso. Eu posso falar para vocês, há um debate num grupo de trabalho que foi feito pelo governo para discutir a uberização do trabalho. Tem muita gente que trabalha, por exemplo, no iFood, trabalha com bicicleta, pedalando o dia inteiro, andando de moto o dia inteiro, acidentado, etc., que não quer a regulamentação. Olha só onde nós chegamos. O trabalhador, ele está dispensando o direito dele de ter salário, de ter férias, de ter fundo de garantia, de ter direitos, porque ele acha que ele ter independência, entre aspas, liberdade, e essa liberdade tosca que ele não leva a lugar algum, é melhor para ele do que ter algum nível de relação de trabalho. Então, esse é um debate, e nós vamos ter que enfrentar, porque ele foi vítima de uma ofensiva cultural muito forte nos últimos anos e acaba reproduzindo o interesse do capital. É um dilema nosso também. Gilson, vou passar. Queria mudar um pouquinho para a gente falar da CPMI, queria ouvir de vocês o que vocês acham, mas eu tenho uma opinião que eu só tenho um problema quando a gente fala muito de uberização, eu não sei o que vocês pensam. Queria que vocês falassem 2 minutinhos sobre isso, começando com a Najara, para a gente trocar um pouquinho o assunto, que para mim é o seguinte, o problema não é a pessoa ser do Uber, eu tenho um pouco de medo desse discurso classista, agora vem um lado mesmo meu, de não concordar com o discurso que ser Uber é problema. Às vezes eu vejo que a fala vai muito por um lugar de
O cara virou Uber. É lógico, tem gente que não queria ser Uber e teve por necessidade, mas eu vejo que às vezes se coloca o Uber não colocar no lugar de subemprego. Para mim, a questão não é ser Uber, telemarketing ou doméstica. É ele não ter que trabalhar 16 horas, trabalhar com assédio moral, assédio físico. Eu acho que também tem esse lugar para mim, pelo menos. Eu queria ouvir vocês rapidinho, que é a pessoa pode escolher trabalhar onde ela quiser, o que a gente tem que trabalhar é a qualidade do trabalho dela. Que às vezes eu vejo a mesma esquerda falando da uberização como se o cara fosse o subemprego do subemprego. Eu conheço várias pessoas que gostam de ser Uber. Ela só não queria trabalhar 8, 9, 12 horas por dia e ter um salário digno. Najara, queria saber um pouquinho sobre isso, sobre qualidade de emprego. É um problema ser Uber ou é um problema? Eu queria ouvir você um pouquinho, depois o Arturo e o Gilson, para a gente dar uma invertida no assunto aqui. Eu sou professora e eu tenho muitos colegas professores que são Uber. Muitos mesmo. E acho que Uber é um conceito, somos todos nós, né? O professor hoje em dia também é Uber. Você tem aula, você dá aula. Se não tem aula, você não dá aula. Então, acho que a pessoa que trabalha, que é diarista, ela também é Uber, no sentido, enfim, de não ter uma relação trabalhista com carteira assinada, mas ela trabalha quando ela pode, quando ela quer, muito entre aspas, né? Escolhe o seu trabalho muito entre aspas e trabalha, pode fazer outras funções. Esse debate da regulamentação do trabalho e também de que muitos trabalhadores por aplicativo não querem carteira assinada é justamente porque eles exercem outras funções, né? Então, muitos deles trabalham de Uber em determinado momento, mas são professores ou fazem outro trabalho, e aí ter uma relação ali trabalhista, esse vínculo com carteira assinada, impediria, de certa forma, outros trabalhos que ele poderia fazer. Então, há uma discussão, né, sobre a questão da regulamentação desses trabalhos por aplicativo, mas eu vejo que Uber é um conceito e que o professor também está virando Uber no sentido, quem dá aula em universidade privada, né, acho que eu dei aula em universidade privada, tenho também amigos que deram aula em universidade privada, é isso, abre turma, você dá aula, não abre turma, você não dá. Então, assim, escolhe até certo ponto e você nunca sabe exatamente se vai acontecer ou não. Então, você fica muito refém de uma oferta, de um mundo que, enfim, que te responsabiliza também, porque muitas vezes você tem que fazer a propaganda do curso, né? Tem que fazer o aluno permanecer no curso até o final. Então, acho que coloca um pouco a responsabilidade em cima desse trabalhador que é explorado e que, enfim, não sabe no próximo semestre se terá trabalho. Então, todos nós viraremos Uber, né? Não é um conceito que está ali naquele trabalhador que é precarizado, né? Às vezes tem uma visão que é um trabalhador desqualificado, mas é como foi colocado aqui pelo Gilson, né? Muitos são engenheiros, professores, enfim, e preferem trabalhar de Uber ou trabalham no Uber justamente para manter aí essa... enfim, manter um padrão de vida que não conseguiriam de outra forma, né? Então, acho que todos nós, né? Ricardo Antunes traz muito esse entendimento também, né, no seu último livro, né? Do que é esse trabalho, né? Que revela muito sobre esse neoliberalismo, né? Esse trabalho que é uma opção, mas também não é uma opção, né? A falta de opção, e é quando essas relações de trabalho estão precárias. Muitas vezes esse trabalho, que é o trabalho de carteira assinada, ele paga muito menos, então o trabalhador vê a questão imediata e opta pelo Uber, porque, enfim, é uma questão mais imediatista mesmo, de suprir uma necessidade, mas de fato... o caminho do trabalho está seguindo por esse ponto, porque está faltando ali legislação, né? A legislação trabalhista é falha, a questão da aposentadoria, né? Da previdência, enfim, uma série de direitos que foram retirados. Então, coloca nas mãos desse trabalhador para ele pagar a previdência privada, né? Para ele, enfim, ele fazer o planejamento dele de vida e não, a maioria não consegue, né? Não dá conta. Então, pode ser um trabalho que seja um pouco mais remunerado, né? Equiparado com outros em certo ponto, mas não há nenhum direito assegurado, né? O trabalhador
que entrega por aplicativo a moto é dele, ou a bicicleta é dele, o carro é dele, não há qualquer direito, não há plano de saúde, enfim, é totalmente precarizado, né? Arthur? Eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente. Eu não sou contra a questão da opção do serviço de Uber, porque foi uma alternativa que o capital fez, né, para as exceções. Né? A já colocou, muitos colegas, muitos companheiros usam isso como uma fonte alternativa para complemento de renda. Esse é o caminho, e eu volto ao que eu comentei, né? Isso é exceção. O grande problema é que a destruição do sistema trabalhista, né, e do sistema previdenciário fez com que essas exceções virassem regras. Então, como é que a gente pode falar para um jovem que ele tem que estudar, tem que se dedicar a se formar, aí quando ele se forma não tem trabalho, não consegue complementar, não tem a renda adequada, aí ele tem que ir para a exceção. É esse conceito que eu falo, que a gente tem que se atualizar e não deixar acontecer novamente, né? Porque, volta a falar, o Uber, vamos lá, todos nós usamos Uber hoje, é uma ferramenta super importante. Pô, o táxi, você vai cobrar o táxi R$100, você vai cobrar o Uber R$20, uma média. Então, ele é uma alternativa boa. O que não dá é para ser uma nova, né? Então, concordo quando a Ana já falou dessas necessidades, e acho que é positivo mesmo. Agora, falta regulamentação, né? Porque na ponta, quem construiu essas alternativas estão ganhando muito dinheiro e não estão preocupados na ponta quem está usando, né? Quantos trabalhadores aí sofrem com o problema financeiro? Pior, o usuário, muitas vezes, são vítimas de golpes, né? Tem muitas coisas que acontecem aí por falta de uma regulamentação, onde no último governo não teve esse viés de visão de preocupação da qualidade de vida do cidadão. Tem preocupação da qualidade financeira, dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro, você não precisa ter qualidade de vida, você não precisa viver bem. Entendeu? Isso é muito ruim. Gilson. Olha, na minha avaliação, a questão da uberização é sinônimo de precarização. Foi dito aqui o Ricardo Antunes, ele tem um livro falando sobre esse processo. Não é o Uber, especificamente. A uberização é um conceito que o capitalismo e o neoliberalismo construiu na sociedade para dizer que você pode e deve trabalhar sem direitos. Né? O século XX foi a luta da classe trabalhadora pelo direito ao trabalho, pelos direitos universais do trabalho, pela redução da jornada de trabalho. A luta dos 8 horas é uma luta histórica da classe trabalhadora. Já tem países na Europa que a classe trabalhadora trabalha em 4 dias por semana, 6 horas. Porque como nós avançamos na tecnologia, a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho ela é real. Agora, o que está acontecendo nessa uberização? As pessoas estão voltando aos primórdios do capitalismo, que trabalhavam 16 horas por dia, 18 horas por dia para poder sobreviver. Eles não vivem para trabalhar, eles não vivem para o trabalho. Eles vivem para trabalhar, não trabalham para viver, né? Então as pessoas morrem de tanto trabalhar para poder chegar no final do mês e pagar suas contas. Então o que nós estamos tendo nessa uberização que é global, mas o Brasil foi algo muito forte nos últimos anos, é dizer o seguinte, voltando novamente à frase do Bolsonaro: você quer trabalhar ou você quer ter direito? Não é? Então, o que nós estamos dizendo aqui é que nós precisamos reverter essa tendência de precarização do trabalho, de diminuição da massa salarial. Nós perdemos 20%, 30% da massa salarial na participação da renda nacional. Isso quer dizer que nós ficamos 30% mais pobre, a classe operária. E quem ganhou? O capital. Então, esse é o fenômeno que nós estamos enfrentando. Então, a uberização ela precisa ser enfrentada numa perspectiva de direitos, redução de trabalho, redução da jornada, qualidade do trabalho, e não a precarização, e não a diminuição do ganho, e não o aumento da jornada de trabalho, porque isso tudo está na contramão da história. Nós devíamos estar em outro momento da história, e não no momento lá do escravagismo, né? O escravo trabalhava 15, 16, 20 horas para ganhar um prato de comida e morar numa senzala, e está resolvida a vida dele. Não é assim que a gente vai construir
uma sociedade, uma humanidade avançada. Então, enfrentar a uberização, ela é determinante para a sociedade brasileira e global. Gilson, tem uma coisa aqui que eu queria pôr aqui, que aconteceu ontem, queria falar para você, para a Najara e para o Arthur. Eu acho perfeito. Isso porque a gente também não tocou, a gente falou muito da uberização, que é um conceito, mas a gente não falou do trabalho, o home office da vida, né? Eu tenho várias dúvidas sobre home office. Por exemplo, eu estou trabalhando agora. Se eu tropeçar agora e cair no meu horário de trabalho, eu tenho que ir para o INSS se eu me machucar? Eu não estou dando da empresa. A coisa é tão maluca, né, Gilson, no Brasil, que até cadeira. Tem gente que foi mandada embora porque pediu para a empresa cadeira, né? E aí a pessoa, não, você se vira. E aí eu queria contar para você o que aconteceu ontem, para vocês, para a nossa audiência. Estou dentro do Uber, com a minha companheira dentro do Uber, ele começou a relatar um caso, que o cara bateu, resumindo, bateu na traseira dele. E ele estava muito nervoso, que o cara... E ele falou assim, então é o seguinte, o carro vai ficar X e tanto tempo parado. Você tem a opção de me pagar os meus dias trabalhados, alugar um carro para mim, não sei o quê. E o cara falou, não posso fazer nada disso, não vou fazer. O cara também era Uber. E aí ele falou, eu vou lá na casa dele, eu não vou mentir, eu nem lembro o nome do cara, mas vou levar um parente meu que é da polícia na casa dele, ele vai ter que me pagar. Aí eu lembrei do velho barbudo lá, que falou assim, trabalhador brigando com o trabalhador. E aí eu fiquei pensando, e o Uber com isso? Porque um Uber bateu no outro. E qual é a participação do Uber para proteger de todas as formas os dois trabalhadores, que um bateu no outro, daí ele falou assim, ele estava com o celular na mão, aí eu falei assim, ele estava lá fazendo o quê? Ele falou que ele estava vendo uma corrida e bateu no meu carro. Então, foi trabalhador que bateu no carro do trabalhador, e nesse momento eu percebi que teve uma colisão, e a única empresa que deveria estar nessa conversa não está, que é o próprio Uber. E eles tiveram que se virar entre eles, eu torço que dê certo, não haja agressão entre eles, que eles consigam resolver, mas olha que loucura, é trabalhador, deve fazer, ele tem que pagar meus dias trabalhados, mas como que o trabalhador vai pagar o dia trabalhado, vai fazer função de patrão? Como que ele sabe a turma, Gil, né? Como que ele vai fazer função de patrão? Ele não tem 4, 5 mil reais para falar, não, pega aqui 4, 5 mil reais, alugue um carro. Não, ele é funcionário, E eu acho que os desafios, quando a gente diz da vida real, são esses, né, Gilson? É chegar e falar assim, olha, está posta essa situação aqui. Onde está o Uber aqui? Você citou, Anderson, uma barbárie, uma tragédia. Essa que é a situação. E você viveu uma experiência entre essas duas pessoas, mas são milhares e milhares vivendo experiências desse tipo todos os dias. Porque imagina, você é dono do seu meio de produção, que é o carro. Aí você tem uma empresa lá nos Estados Unidos que passa para o seu aplicativo e você paga 25% diretamente na conta dele todos os dias. Ele não é responsável por você bater, se você comeu, se você dirigiu, se você tem passageiro, nada. Ele não tem nenhuma responsabilidade, é zero. Então você assume, você coloca o seu carro, o seu meio de produção, assume todas as questões que envolvem essa dinâmica de estar numa rua, bater, atropelar, matar, etc. E ele simplesmente pega 25% e não quer nem saber de nada. Né? Então, assim, isso exprime a tragédia que nós estamos vivendo na humanidade, né? Gilson, que eu fiquei com vontade é que você tem medo, né? Até juridicamente você se protege, mas eu fiquei com medo, amigo, o problema não é você nem o outro. Exatamente. Então, assim, é uma tragédia. Agora, sobre a regulamentação do trabalho do home office, por exemplo, eu sou presidente da CONTEC, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Medicina do setor privado. A entidade reúne 1.200.000 trabalhadores. Nós temos EAD hoje, uma modalidade, a professora Najara sabe, que é a educação à distância, EAD. Que é uma tragédia no Brasil também, mas hoje 50% das matrículas são de EAD no Brasil. Nós não temos regulamentação do trabalho de professor de EAD até hoje. Sabe o que é isso? Como diz a Najara, nós somos uberizados também. Hoje, o professor tinha uma sala de aula de 50 alunos, 40 alunos, 30 alunos.
Hoje tem sala com 3 mil alunos. Isso. Demitiu 30 professores, ficou um para dar aula para 30 mil, para 3 mil. E não tem regulamentação, não tem nada. Essa é a uberização do trabalho, é o que nós estamos vivendo. O trabalho do home office, por exemplo, você está sentado na sua casa aí, você está com o seu computador, está com a sua cadeira, está usando sua energia, está usando a sua luz, você vai alimentar tudo. Você está bancando tudo. E posso dizer que seu salário não aumentou. Tudo que a empresa era responsável, você agora assumiu a responsabilidade disso e está exercendo um trabalho precarizado. Então, a mediação das tecnologias passaram ao capital uma possibilidade e um potencial de exploração jamais visto na história da humanidade. E nós precisamos rebelar contra isso. E quando nós falamos, nós temos que regulamentar o trabalho, a indicação, por exemplo, do presidente Lula, regulamentar a uberização do trabalho, não é só o Uber, a uberização é um conjunto de questões que envolve o mundo do trabalho, ou a gente regulamenta, ou então nós estamos vivendo, eu diria, uma escravidão moderna. Nós somos escravos. Nós temos que trabalhar. Eu tenho muitos amigos que são Ubers, professores, médicos, engenheiros, sei lá. O cara trabalha 16 horas para poder chegar no final do mês, pagar o aluguel dele, comprar comida e continuar trabalhando. Os caras estão morrendo de trabalhar. E nós estamos achando que está tudo normal. Não está normal. Então, volto de novo, é o problema da consciência, da classe em si para a classe para si. Então, nós temos que construir essa identidade no Brasil, isso é um processo, e os sindicatos e a imprensa livre, como eu já disse anteriormente, são responsáveis por isso. Um debate desse é responsável por isso. Quem está nos escutando pode estar, deu história. Eu sou Uber aqui, mas por que eu estou nessa condição? É porque ele não tem um emprego na fábrica para trabalhar 6 horas por semana e ter o salário dele, ter férias garantidas, ter 13º, ter sábado e domingo para ficar com a família, ter condições de vida digna. Não, eu trabalho durante a semana toda, 16 horas, não ganho para poder sustentar minha família. Eu lembro daquele menino que é a liderança do iFood, aquele que inclusive foi perseguido aqui em São Paulo, preso, etc. Né? Galo. Isso. Eu trabalho às vezes 20 horas por dia, não consigo ver minha filha. É isso que acontece, pessoal. Ou a gente muda isso, ou nós estamos caminhando para um outro tipo de sociedade que talvez seja pior do que a sociedade escravista do século XVI, XVII, XV, etc. Então, é um fenômeno que nós temos que combater. Então, não há regulamentação do trabalho remoto, não há regulamentação desses trabalhos à distância, nem da educação, no meu caso, que nós estamos falando aqui. E não é por falta de luta, de resistência, é porque eles não querem. E nós não temos força ainda para poder mudar essa situação que nós estamos vivendo. Eu só falando sobre professor, eu não dou aula, mas eu convivo com professores de todas as formas, dentro daqui de casa, em todos os lugares. Imagine a cabeça da pessoa que tem que montar a aula, estudar, se aperfeiçoar e ainda ter que dirigir Uber. Eu duvido que a pessoa faça isso por prazer. Eu acho que não dá, porque ela estudou para ser professor. Aí ela pensa, eu tenho uma dinâmica que eu queria tratar na sala de aula, mas não dá para fazer isso agora, pensar nisso, porque eu tenho que fazer Uber para pagar a conta no final do mês. Vira desesperador. E tem a questão também, Jesus, que outra coisa que tem que pôr na pauta, é muita coisa que a gente tem, lógico, esse Brasil tem que ser saúde mental, porque haja saúde mental para lidar com esse país. Eu acho que eu não estou brincando. Cesta básica do Brasil deveria ser remodelada após a pandemia e o Bolsonaro. Eu sempre falo isso. Viu, Anderson? O nível de adoecimento dos trabalhadores é algo jamais visto na história desse país. São todos doentes. Esse é um fenômeno também da pós-modernidade agora nós estamos vivendo. Não só a uberização no sentido do direito, é o adoecimento mental, físico das pessoas. As pessoas estão ficando doentes por causa disso. O cara trabalha o mês todo e não consegue ter salário para poder pagar uma coisa para a filha dele, comprar um vestido, uma roupa. Uma vez eu estava no programa na Jara do Meteoro e eu falei que quando a gente vai no supermercado, a gente faz oração, seja lá qual seja a sua religião. Você fica na frente da gôndola pensando, levo esse hoje o homo ou eu não levo o homo? Ou daqui a pouco a gente volta a usar coisas que já não se falava, como sabão em pedra, sabe? Coisas que muitas pessoas já tinham abandonado no seu dia a dia.
né? Você começa, por exemplo, a carne de porco começou a ser consumida porque não dava mais para comer carne bovina. Então você começa a fazer substituições e tudo isso impacta o seu humor no final das contas também. Porque como você vai ter prazer de sair de manhã para trabalhar, pegar o ônibus lotado, comendo mal, seu filho comendo mal, não consegue comprar uma roupa nova porque que ela tá furando, você tem que as costuras, e aí tudo começa. Carros começam a ser vendidos mais carro usado, porque é mais barato, só que no final não é, porque ele quebra mais, você não sabe como arrumar, é a roupa que você não compra, mas costura, é uma loucura. Gente, putz, eu poderia ficar com vocês aqui a tarde inteira, mas eu queria nessa despedida a gente falar como que vocês enxergam esse momento de CPMI, se isso impacta no Brasil no quesito de primeiro, se vocês acham importante tê-la. A outra coisa isso vai inviabilizar isso que foi conversado aqui hoje do Brasil avançar? Ou você acha que isso vai trazer problemas em relação ao prático da vida das pessoas? A nossa vida, quando eu falo das pessoas, é a minha, a nossa aqui, que vai no supermercado, porque às vezes tem pessoa que fala também como se ela fosse no outro lugar, que nunca vai no supermercado, no posto de gasolina. Não, estou falando da minha vida, de todo mundo que está aqui vendo também. Arthur, o que você acha dessa CPMI? Pensando também, será que daqui no próximo dia 1º de maio a gente vai falar o quê? Que futurologia. Obrigado, Arthur, por ter vindo, viu? Não, foi isso. Eu acho que assim, primeiro, vamos começar atrás para frente, né? Eu acho que o próximo 1º de maio, acho que nós teremos bons ares. Tenho fé nisso, né? Acho que o Brasil está tendendo a abrir a porta e vai receber, acho que muito investimento. Né? Lula falou que o Brasil voltou para ser protagonista mundial. Eu acho que isso vai acontecer. Então, acho que isso vai trazer, naquela lógica de colocar o pobre no orçamento, fazer oferta e demanda, né? Trazer essa lógica de oferta de trabalho e demanda de produto. Então, acho que o povo vai ter muita oportunidade. Né? Mas só isso, por si só, acho que a gente tem que construir outras alternativas. Sobre a questão da CPMI, eu vou falar um pouco, porque eu, particularmente, eu acho que está sendo montado um palco onde está dando muito espaço para as duas falas. Né? E aí vai ser um espaço de disputa lá, onde quem falar melhor vai conquistar melhor o povo, mas eu acho que, primeiramente, o que aconteceu, o fato é que é inadmissível, né? A gente tem que cobrar as sanções e as punições de quem estavam todos envolvidos. Eu acredito que alguns envolvidos vão pagar caramente isso, mas alguns não. Né? Infelizmente, muitos empresários vão acabar fazendo cosquinha, porque eu falo que um problema nosso é a nossa justiça. A nossa justiça é muito tardia, ela demora muito morosa e às vezes não aplica o que a gente espera por conta das brechas que tem. Então, eu particularmente acho que já tinha que ter prendido já, acho que alguns empresários já tinha que ter confiscado o dinheiro, mas estou achando que isso é um processo moroso que não vai chegar a isso. Então, eu falo até pouco porque eu sou dirigente partidário, então também a gente tem compromisso, nós não podemos falar, mas é a minha realidade. Eu acho que espero que sejam punidos, que sejam cobrados. Eu acho que isso vai deixar o Bolsonaro inelegível. Eu acho que ele tem parcela de culpa, de responsabilidade, como colocaram aqui também. Esse está sendo um argumento por todo o processo de desconstrução que foi colocado. Então, estão usando isso como argumento para puxar, mas não é só isso. Né? A falta de moralidade dele, falta de escrúpulo dele, não se pauta só nessa questão da fake news ou do dia 8 de janeiro. Mas a gente precisa ter fundamentos. Eu acho que o que está dentro do fundamento para puni-lo vai ser esse. Né? Agora sim, aí também eles vão usar isso como argumento contrário para manter o eleitorado deles. Então, quero mais ouvir hoje um pouquinho do Gilson da Najá, que são pessoas que possam gostar da conversa aqui hoje. Boa. Muito obrigado pelo convite, hein? Eu que agradeço, Arthur. Muito obrigado. Najara, e aí? Você acha que primeiro explicando que é a CPMI,
que ela vai ser instaurada para falar do dia 8 de janeiro, daquele momento trágico do país, covarde também, porque a gente estava tentando descansar quando que essas pessoas tidas, uns falam que um pode falar terrorista, outros falam aquelas pessoas que abalaram o Brasil de uma forma antidemocrática, mais uma vez, da pior forma. Quando o ministro do STF chora porque a coisa foi muito grave mesmo. Najara, obrigado por ter vindo, é sempre bom ouvir vocês, parabéns pelo mandato, ver vocês, eu acompanho. É que eu falo, eu não tenho problema nenhum para falar, alguns mandatos eu acompanho mesmo, você, Sâmia, tem muita gente legal, Orlando, assim, que eu vou, Luana Alves, Érica Hilton, aí eu fico comparando com esse pessoal da direita, eles não trabalham, eles vão lá para fazer palanque, para fazer palhaçada, é o Nicolas, outro de Santa Catarina. Você pega eles, o outro que deu, eu queria me solidarizar, o meu querido Silvio Almeida, que teve que passar por uma das cenas mais constrangedoras dos últimos tempos dentro dessa barbárie que virou esse país, que foi ter que receber um feto numa comissão séria de uma pessoa que merece todo o nosso descrédito, para ser singelo, né? Como da mesma forma que o Arthur se preservou por ser liderança, eu, para ser singelo, juridicamente, uma pessoa que merece, no mínimo, o limpo da história. Então, eu já me solidarizo com o Silvio Almeida. E aí eu quero te ouvir, Najara. Anderson, prazer novamente estar aqui. Sempre um prazer voltar aqui. Eu estive recentemente em Brasília, inclusive teve no Congresso uma discussão sobre o ato sobre as ações do 8 de janeiro, que eles estavam pedindo anistia, inclusive direitos humanos, né? E o Silvio estava debatendo isso, foi absurdo, né? E as respostas que ele deu, ele nos representa muito, né? De fato, ele traz muito esse conhecimento e o quanto é difícil que a gente assim, mobilize as questões que são tão absurdas de serem debatidas, né? Quando que a gente permitiu, eu lembro de ter visto pela primeira vez um ato antidemocrático ali na Rebouças, de pessoas pedindo a volta do AI-5, a volta da ditadura militar, e quando foi que a gente permitiu com que isso acontecesse dentro do que a gente reconhece como democracia, né? Muito do que a gente foi permitindo, e o quanto isso fez com que eles se organizassem de uma forma que é como a opinião, como o que eles acreditam, como defesa dos seus próprios direitos, e isso foi coesionado a ponto de que a gente tivesse o 8 de janeiro como o maior símbolo de terrorismo e de organização desses criminosos, né, dentro dessa esfera do caos, né, porque eles se organizam também a partir da destruição desse Estado, a partir da destruição e dessa representação desses detentores do poder, né, desde sempre, desde do que se reconhece como sociedade brasileira. O racismo mudou muito, o racismo está escancarado, né? A Sueli Carneiro fala bastante disso, né? A gente vivenciou. Hoje a gente ainda faz um debate, né, sobre democracia racial. Estarei, inclusive, na POSP no sábado falando se democracia racial existe. E se tem fundamento, mas esse é um debate que está superado, né? Pelo menos dentro da academia, dentro do que a gente reconhece como debate significativo, né? Quando a gente vai falar de Brasil e antirracismo, mas o racismo está escancarado e muitas pessoas já manifestam isso de forma muito aberta, né? Sobre uma opinião, assim, elas falam de opinião. Então, há uma negligência sobre o que é o direito do outro, o que é o entendimento sobre o que é a liberdade de expressão e o que é direito alheio, enfim, há uma confusão em torno disso. A gente precisa trabalhar muito essa questão da juventude, essa questão da informação e da desinformação e da
e do quanto de informação que a gente tem, que também gera desinformação, né? Da dificuldade de a gente assimilar tudo que está acontecendo, que é o avanço, mas também que não é avanço tecnológico, então o quanto isso dificulta a nossa vida e o quanto isso também impacta na nossa saúde mental, como foi dito aqui também, né? A gente tem que atuar dentro da educação, formando de forma humana, formando a partir de princípios, né, que são comunitários. Então, quando a gente discute educação, a gente tem que trazer a questão da cultura, a questão da educação, a questão da luta dos territórios, né, a questão da afirmação dessa vida em comunidade, a vida comunitária, do respeito ao professor, dos direitos dos professores, dos direitos da criança e do adolescente, dos alunos, enfim, de toda uma comunidade escolar. E o que a gente vive é uma grande confusão que é esse pós-governo Bolsonaro, né, onde a gente está se reconstruindo. Então, esse debate é muito importante, a CPMI vai ser muito importante para culpabilizar e para responsabilizar quem deve ser responsabilizado e também para dar uma resposta para a sociedade brasileira, que a gente não pode permitir com que atos antidemocráticos, atos contra o Estado democrático de direito sejam aceitos, né, como opiniões e como uma forma de entender o que é o direito do outro, né? A gente não pode permitir isso, a gente permitiu isso de alguma forma e isso virou um monstro, né? E a gente está tentando lutar contra isso e só na narrativa é muito difícil. É preciso que a gente culpabilize, criminalize quem participou desses atos criminosos, para que a gente tenha um pouco de paz e organize um pouco do que é respeito, né, de um modelo de sociedade que a gente precisa restabelecer para que a gente viva com dignidade e que a gente tenha os direitos sendo garantidos, né? A gente está lutando ainda pelo básico nesse sentido. Muito obrigado, boa luta aí, conta comigo sempre, Arthur, também. Esperando o Gilson voltar, mas já agradecendo aqui a Tati, muito obrigado, Tati. E Gilson, ouvindo a sua despedida aí, qual é a sua análise aí dessa CPMI nesse momento, se vai inviabilizar o governo, ou se vai ser importante para ele, porque eu acho uma coisa, eu sei, que tem que exorcizar logo esse 8 de janeiro, a gente não pode ficar com esse esqueleto no armário aí durante 4 anos, né? Obrigado, Gil. Sempre bom te ouvir, viu? Obrigado, Jonathan. Anderson. Oi? Voltou aqui. Voltamos. Obrigado, Anderson, pelo convite. Estamos à disposição de você. Acho muito legal o seu programa, a sua forma de apresentar, discutir. Sempre que tenho tempo, eu assisto para ver esses debates que você propõe aqui. Eu considero que a CPI é o terceiro turno das eleições, né? O terceiro turno onde muito pouco mudará no sentido da sociedade como um todo. É uma tentativa do grupo do Bolsonaro resgatar o seu protagonismo na luta política no Brasil. Estão escutando? Estou. Está dando uma travadinha, mas a gente está entendendo. Será que se entrar aí? Acho que agora vamos ver se vai agora. A tentativa do Bolsonaro retomar o protagonismo na luta política no Brasil. Tá, será que se colocar entrar de novo melhora o sinal? Outro debate nosso de Brasil é a internet. A gente tem que... Olha, a gente tem um problema seríssimo estrutural, independente se você está no... Isso porque a gente está nos centros, agora imagina nos rincões, né, nas franjas. Aí a coisa só tende a se agravar, essa questão da internet... E a gente aprendeu até a ter paciência com isso, né? Porque de todo mundo falha, você já vi falhar até... Eu estou aqui em São Paulo, parece que vai cair uma chuva agora para estar muito estável aqui. Então, eu falava, Anderson, que é o terceiro turno, é uma tentativa do Bolsonaro tem que colocar o debate na cidade,
penso que, do ponto de vista político, isso vai alterar muito pouco a situação política no Brasil. Nós temos que preparar a nossa tropa lá na Câmara dos Deputados do Senado, preparar para fazer o embate político. A questão do processo na Justiça está ocorrendo, já são 300 pessoas que o Supremo já considera como réus, portanto, serão presos muitas dessas pessoas, e acho que a CPI poderá esclarecer alguns pontos que ainda ficaram sem muita clareza nesse processo aí. Tem muitas coisas ainda que não foram explicadas, mas eu acredito que isso não terá implicações. É lógico que o governo, quando é eleito, ele quer governar, e a oposição tenta inviabilizar o governo. Então, penso que quanto mais rápido passar essa CPI, quanto mais rápido for resolvida a parada, melhor é para o Brasil, melhor é para o... E essa disputa é disputa necessária para o bolsonarismo, para eles, nessa disputa política no Brasil. Então, acho que esse para mim, a questão central, e vamos acompanhar e vamos derrotá-los também nesse embate político pela CPI. Obrigado aí pelo convite, desculpe a instabilidade aqui da rede, mas estamos juntos aí para qualquer outra chamada. Nacional, Gilson, isso é um desafio nacional também, a internet no Brasil. Mas eu queria falar que, na minha opinião, a CPMI, quando você joga pôquer, eles apostaram tudo nela sem ter nada na mão, para acuar o governo ficar com medo, falar que não queria, e aí ele fala, esse povo aí que estava lá de amarelo era tudo petista, tudo comunistas, que eles misturam tudo, né, de propósito. Aí quando o governo fala, então tá bom, já que você quer apostar tudo, a gente também aposta tudo. Então a gente vai. Ele fala, não, mas e agora? Eu tô achando que vai ser um pouco disso. E eles apostaram tudo sem ter nada na mão. A gente só quer uma coisa nesse país, no final das contas, o trabalhador respeitado, a trabalhadora respeitada, que a economia volte ao futuro. O respeito ao país que está buscando lá no exterior é importante, que vem dinheiro junto, vem tudo. E que no próximo 1º de maio eu quero que você esteja aqui para a gente fazer uma análise de novo de como que foi esse um ano nosso aqui, para a gente ver se evoluiu, como que ficou, deixou de ficar. Eu queria agradecer a vocês, muito obrigado. Tati, muito obrigado aí pela disponibilidade nesse horário nosso. E queria também aproveitar aqui, falando de trabalhador, conheça o meu trabalho também no Jornal Empoderado, vai lá no nosso Instagram, dá uma força lá na luta antirracista. Queria deixar aqui um beijo para a família Delzira Rufino, que era da Casa da Mulher daqui da Baixada Santista, tem uma história, deixou um legado lindo para as mulheres, em especial as mulheres negras, e também era da revista Eparrei, que teve Lélia, muitas mulheres negras estiveram nessa revista, ela é um ícone, e fica o nosso carinho para ela aí, muito obrigado por tudo que você deixou para nós, que a gente também tem que lembrar daqueles que fizeram coisas boas, e tem muita gente que ainda fez, continua fazendo, como a Najara, aqui, Mulher Preta, e que vão continuar fazendo para o futuro, porque essa é a balança da vida. Obrigado, até domingo que vem.